Meus amados irmãos e minhas irmãs, graça e paz, bendito seja o Senhor, que nos dá uma oportunidade de hoje estarmos aqui para ministrarmos uma palavra aos nossos corações, porque precisa me alimentar e alimentar vocês também, não tenha dúvida, não é? Então, bendito seja o Senhor, que nos dá uma rica oportunidade de juntos meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Ore comigo nesse momento, quando vamos dar abertura a este momento. E é bom quando tudo começa com oração, né? Então vamos orar. Pai amado, nesse momento, louvamos ao Teu nome, pelo bem que é estarmos na Tua presença. Graças te damos por todos os Teus feitos sobre a nossa vida, ainda que vivemos dias difíceis, dias insustentáveis, todavia nossa esperança está em Ti, a nossa confiança está em Ti. Pai, agora ser conosco neste momento em que vamos ministrar uma palavra sobre a nossa comunidade. Seja em tudo o Teu nome louvado e engrandecido pelo Teu cuidado, Teu favor e Tua bênção sobre nós. Por tudo isso te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Meus amados irmãos e minhas irmãs, semana passada eu fiz um vídeo, infelizmente o vídeo ficou bastante grande e a gente não conseguiu que ele chegasse até o grupo, né? E hoje eu vou aqui me precaver para que o vídeo seja dentro de um tempo que não extrapole. Mas a gente se empolga, acostumado com muitos sermões e sermões grandes, a gente se empolga e termina passando bastante da hora. Mas eu quero ler um texto bíblico, que é aquilo que vem o Senhor falando comigo, vem falando ao meu coração esses dias, e a gente vem trabalhando isso, conversando isso, né? Em alguns momentos já, em particular, em algumas conversas a gente vem tratando isso. Eu quero ler um texto bíblico que está em 1 Pedro, capítulo 5, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, e verso 7, apenas um versículo, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é? Glória a Deus por esse texto tão amplo, tão pertinente para este momento. Nós que vivemos num tempo de ansiedade descabida, descontrolada, sofrendo, não é? A despeito desta ansiedade que nos causa muitos males. Mas eu quero falar sobre 3 palavras dentro desse texto que vai certamente nos fazer estar de uma certa forma mais aquietados, mais assossegados. A partir desta palavra, creio em Deus, assim. A primeira palavra é lançando. O apóstolo Pedro nos exorta, nos ensina. É quase que está no imperativo, é uma ordem imperativa quando ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, de lançar. E aí a gente foi pesquisar um pouco sobre a palavra lançar, não é? Lançar nos dar a entender algo em que você joga fora, algo em que você abre mão, algo que você deixa para lá, deixa de ser seu. Jogar, estender, né? O entendimento da palavra lançar, quando é lançando. Jogar fora, estender fora, arremessar para outro, atirar com força, jogar para longe com força, atirar com força. Nos dá um entendimento, nos dá um sentido de tirar de sobre si. O apóstolo Pedro nos orienta a que a gente tire de sobre nós, tire do nosso corpo, tire da nossa estrutura
humana este mal, esta ansiedade que nos aflige. Então, lançar sobre o Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, né? Então, lançar é tirar de sobre si, é abrir mão, é jogar fora, é arremessar com força, é atirar para longe de você com força. Este é o sentido de lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançando. Então, o apóstolo nos diz, tire de sobre você. Abra mão, jogue fora. Não é? Tirar de sobre si. Aí, tirar de sobre mim o quê? O apóstolo Pedro nos orienta e dá a indicação. Tire de sobre você, tire de cima de você, abra mão de quê? Da ansiedade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Né? E aí a gente vai para a palavra ansiedade. O que é que a gente tem que tirar de sobre nós? Por esse tempo de aflição, de angústia, de tantas dificuldades, de tantos temores, de tantas adversidades que ele nos cerca, este versículo cai como uma luva sobre a nossa vida para este momento tão horrendo, tão horrível. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Não é uma parte da ansiedade, não é um momento de ansiedade, não é uma porcentagem da ansiedade. O apóstolo Pedro diz, toda a vossa ansiedade, fique livre, seja livre, se livre desta ansiedade. E o que vem a ser a ansiedade? Aí a gente vai pesquisar. Olha, amados, é algo que nos aflige só em ler, mas eu quero revelar um pouco aqui. Ansiedade é inquietação, aflição, afligimento. Veja, inquietações, aflições e afligimentos. E aí a gente vai um pouco mais se aprofundando no que é ansiedade. O que é mais ansiedade? Além de inquietação, além de aflição, além de afligimento. O que é? Grande mal-estar físico e psíquico. A ansiedade mexe com toda a nossa estrutura humana, no sentido, ela causa um mal-estar físico no nosso corpo e causa um mal-estar na nossa mente, não é? Psiquicamente nós somos afligidos, somos maltratados por este sentimento, por esta ansiedade, que podemos chamar de sentimento perverso pelo mal que ele causa. Mas o apóstolo Pedro, está dizendo, tirai de sobre si, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. E o que vem a ser ansiedade, as inquietações, aflições, afligimentos, o que mais? O que é que a ansiedade é? É um grande mal, é um mal-estar físico, psíquico, é um sentimento vago e desagradável de medo. Veja o que é a ansiedade. É um sentimento vago e desagradável de medo, de apreensão, caracterizado por uma tensão ou desconforto derivado de antecipação do perigo. A gente começa a sofrer só em ouvir falar das dificuldades, dos perigos. Então, há um sentimento vago e desagradável de medo, é uma apreensão, caracterizado por uma tensão tão grande que mexe com toda a nossa estrutura humana. Nada fica no lugar por causa da ansiedade. Vamos mais para frente. A ansiedade pode ser apropriada, mas quando a pessoa experimenta no dia a dia, passa a sofrer dos transtornos da ansiedade. E neste caso, quais são os transtornos? Quais são os sintomas deste grande mal? Qual é
Como é que a gente pode saber que estamos sofrendo de ansiedade? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Quais são os sintomas que a gente vai perceber, vai descobrir que estamos sofrendo deste grande mal que é a ansiedade? Quais são os sintomas que nos levam a entender que estamos sofrendo? São sintomas físicos, tremores, cansaço, sensação de falta de ar ou asfixia, coração acelerado, os batimentos cardíacos descontrolados, os batimentos cardíacos fora do padrão, fora do comum. Veja o que é que a ansiedade causa em nós. Suor excessivo, mãos frias e suadas, boca seca, tontura, náuseas, diarreia, desconforto abdominal, ondas de calor, calafrios. Ao mesmo tempo que você tem calor, você também tem um sentimento de frio. Você tem sintomas de frio, calafrios, tomando, como se estivesse tomando o fôlego da vida, roubando de você a esperança, a alegria, calafrios. Micção frequente, dificuldades para engolir, alteração total dos batimentos cardíacos e mais se fôssemos pesquisar, veríamos mais e mais coisas, tudo causado pela ansiedade. E o que é ansiedade? É medo, é inquietação, é aflição. Talvez os problemas maiores desta pandemia que vamos perceber alguns meses adiante será os efeitos da ansiedade. Pessoas com medo de viver, pessoas com medo de sair na rua, pessoas com medo de ir ao mercado, pessoas com medo de sair para trabalhar, pessoas com medo de se abraçar, com medo de apertar a mão, querer se enclausurar por causa deste sofrimento que é a pandemia, mas que ele vai deixar, vai passar, mas ele vai deixar um mal chamado ansiedade, transtornos da ansiedade. E está dentro dos transtornos todos esses sintomas que eu falei. E coisas que a gente percebe que sofremos no dia a dia e que parece ser coisa normal. Mas aí vai se agravando, porque vai sendo isso vai sendo visto, a gente vai passando isso no dia a dia. Mas o apóstolo Pedro nos orienta dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Eis aí o motivo que faz a gente se encher de esperança, de alegria, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós, como Deus, como Senhor, como amigo. Aleluia, como socorro presente, como fortaleza, como aquele que é médico por excelência, como aquele que é a saúde das nações, como aquele que guarda, aquele que protege, aquele que livra. E aí vem a questão do cuidado. Ele tem cuidado de nós. Por que lançar a ansiedade sobre ele? Porque nos faz mal e porque com a ansiedade a gente não consegue viver, a gente não consegue se relacionar, a gente não consegue estar bem nem com a gente mesmo. E aí o apóstolo Pedro, conhecendo isso, manda que a gente tire de sobre nós, tire de sobre você e coloque os seus medos, seus temores, as suas ansiedades, as suas agonias, as suas aflições sobre o Senhor, aquele que cuida de você. Aleluia, aquele que cuida de você. E o que é cuidado? Sinônimo de zelo, dedicação, aleluia, atenção, interesse, preocupação, desvelo, devoção, amor, afeto, carinho, afeição, brio. Aleluia, glória a Deus. Veja o que é cuidado.
Cuidado é sinônimo de zelo, de dedicação, de atenção, de interesse, preocupação, desvelo, devoção, amor, afeto, carinho, respeito, afeição, tudo isso o Senhor tem por nós. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E aí quando a gente vai para a palavra do Senhor, vê o que é o cuidado de Deus sobre a nossa vida, a gente vê o salmista no Salmo 27, por que lançar sobre ele a nossa ansiedade? Por quê? Porque ele tem cuidado de nós, simples assim, ele tem cuidado de você, ele tem cuidado da sua família, ele tem cuidado dos seus, ele tem cuidado. Ainda que os montes se levantem, os mares se levantem pela sua braveza, há um Deus que cuida de nós, há um Deus que vela sobre a sua palavra com um cuidado especial. E o salmista no Salmo 27, verso 10, ele diz, ainda que meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Você pode ser abandonado pelo pai e pela mãe, mas o Senhor vai cuidar de você, ele vai lhe recolher, ele vai lhe guardar, ele vai lhe proteger. Oh, aleluia. Você imagina o que é o pai e uma mãe esquecer o filho? Você imagina? E o Senhor dizendo, o salmista dizendo com toda a confiança, sabendo o Deus que ele serve, ele diz, uma mãe e um pai pode abandonar o seu filho, mas o Senhor vai recolhê-lo, vai guardá-lo, vai dar amor, vai dar atenção, vai dar proteção, vai dar pão, água, veste, vai cobrir do frio, vai livrar, vai dizer, calma, calma, eu estou aqui, eu cuido de você. No Salmo 27, versículo 5, o mesmo salmista diz, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. E quem é esta rocha? Esta rocha é Cristo. E aquele que está firmado nessa rocha, oh, aleluia, é vitorioso. No dia da tua adversidade, o Senhor tem um pavilhão. Ele tem um lugar secreto que ele pode te esconder, te abrigar, livrar você dos seus temores, livrar você das suas ansiedades, dos seus medos, das suas aflições. Aleluia. Tem um lugar que Deus pode nos esconder no dia da nossa adversidade. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. No Salmo 30, de 1 a 3, o salmista diz muito forte, exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltastes e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. O Senhor meu Deus, eu clamei a ti e tu me saraste. Ele cuida. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Ele cuida. Ele cuida de você. Deixa Deus cuidar de ti. Entrega. Aí a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Isto é lançar sobre o Senhor os nossos cuidados, isto é se derramar, se entregar a ele. No Salmo 34, se não me falha a memória, ele diz, deleita-te também no Senhor. Oh, aleluia. E ele concederá 37:4 de Salmos. Ele diz, deleita-te também no Senhor e ele concederá o que deseja o teu coração.
Oh, bendito seja o nome do Senhor. No verso 3 ele diz, confia no Senhor, faz o bem e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Aí no 4 ele diz, deleita-te também no Senhor e ele te concederá o que deseja o teu coração. Deleitar é se derramar, é se entregar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, ainda que você esteja em aflição, o Senhor te convida a se derramar, a se deleitar, a se entregar a Ele. Entrega a Ele toda a tua aflição, todo o teu medo, todo o teu choro. No Salmo 121, eu fico preocupado, o Senhor vai nos dizendo alguma coisa, a gente vai lendo, já passa o vídeo de 20 minutos. O salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O verso 2 diz, o meu socorro vem do Senhor. Oh, que confiança tão maravilhosa! Oh, que algo tão glorioso confiar no Senhor, se deleitar no Senhor. Aí ele diz no verso 3, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Aí o verso 6 diz, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Verso 7 diz, o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará também a tua alma. Verso 8, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Ei, você que precisa sair para trabalhar, o Senhor guardará a tua entrada lá no teu trabalho. No posto de saúde, irmã Cristina, no hospital, oh, aleluia, na escola, no mercado, na rua, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Aí diz, desde agora e para sempre. Oh, bendito é o nome de Jesus. No Evangelho de Mateus capítulo 6, no verso 25 por diante, o verso 25 diz, por isso vos digo, não andeis cuidadosos. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. Deixa o Senhor cuidar de ti. Deixa o Senhor cuidar da tua casa. O sangue do Senhor está aspergido nos umbrais da tua casa. Tem muita gente sofrendo angústias precipitadas. O mal da pandemia, aleluia, não chegou na sua casa, mas o medo, a apreensão, o temor, as angústias, as aflições, as inquietações está causando mal. Lança sobre ele o teu cuidado, porque ele sabe cuidar de você. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, porém o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Isso é o próprio Jesus dizendo, não andeis cuidadosos quanto à vida. Quanto à vida, a tua vida está na palma das mãos de Deus. Oh, aleluia, a tua vida está aqui na palma das mãos de Deus. Ele vai saber cuidar de você. Verso 27
E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à estatura da sua vida? Quem poderá? Está tudo sobre o Senhor. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E eu vos digo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Com toda a riqueza, com toda a fábula, com todo o poder, com todo o ouro e prata que Salomão tinha, não se vestiu como os lírios dos campos, porque quem cuida dos lírios é o Senhor. Aleluia. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque de todas essas coisas se preocupam os gentios. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas, mas buscais primeiro o reino de Deus, agrade a Deus. Se preocupe em louvar, em cantar, em confiar, em servir, em adorar, em bendizer, em exultar, em engrandecer o nome dEle. Ele vai cuidar de você. Oh, aleluia, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Aquieta o teu coração, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Sirva ao Senhor com alegria e lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Ele vai cuidar de ti, Ele vai cuidar dos teus. Ele é Deus, Ele vai te honrar, Ele vai te honrar. Que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe. Aleluia, que Deus seja Senhor sobre a nossa vida. Deixa eu orar por tua causa. Pai querido, nesse instante, eu quero orar pelo meu irmão, eu quero orar pela minha irmã, por cada família, por cada servo, por cada serva tua, que está posto diante de ti através desta palavra. Que os nossos corações sejam tomados por uma alegria, por uma esperança, por uma confiança que vem de ti. E que possamos ser fortalecidos em ti, para que a ansiedade, o medo, a angústia, os temores sejam lançados de sobre nós. E que venham dias e dias em que o sol brilhe sobre a nossa vida e que nos traga gozo. Pai, eu louvo a Ti pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, pelo seu lar, pela sua saúde, pelo seu pão, pela sua veste. Eu louvo a Ti. Eu louvo a Ti pela minha casa, minha esposa, meus filhos, minha família. Eu louvo a Ti pela minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos. Eu louvo a Ti pelos meus sobrinhos, minhas sobrinhas. Eu louvo a Ti por toda a comunidade Ágape. Eu louvo a Ti pela comunidade Ágape aqui em Itambé, que louva o Teu nome junto conosco, mesmo que distante da comunidade Ágape lá. Eu louvo a Deus pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Ti, eu louvo a Ti, eu louvo a Ti. Que a Tua mão de Deus seja sobre os meus irmãos e minhas irmãs. Que o Teu amor, que a Tua bondade, que a Tua graça sejam reveladas de forma extraordinária. Veja o meu irmão que está enfermo, minha irmã que está enferma. Repreende a enfermidade, o mal. Repreende toda sorte de males. Repreende Satanás. Feche a boca do leão e ministre vida sobre cada coração, sobre cada alma, sobre cada lar. Ministre livramento. Ministre bênçãos espirituais, bênçãos materiais, bênçãos financeiras. Prospera o comércio, o salário do teu servo, da tua serva. Prospera o comércio, prospera a pensão, prospera o salário, prospera. Prospera os negócios dos teus filhos e tuas filhas. Pai, como filho teu e servo que eu sou, eu coloco tudo e todos diante de ti. E te suplico uma bênção tal sobre todos eles e todas elas, para a glória do teu nome, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Que Deus abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe, minha irmã. Que a sua casa esteja debaixo das potentes mãos de Deus e que a sua vida esteja na palma da mão de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão e as divinas consolações do Espírito do Senhor, seja com a tua vida, seja com a tua casa, seja com as nossas vidas e com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Esta é a mensagem do pastor Abias. A graça do Senhor sobre a sua vida nesta oportunidade. Comunidade Ágape daí também. Uma igreja que sabe amar. Deus abençoe a todos.